Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Eita, como o Senhor é bom. Amados, chegou o momento da palavra. E antes de iniciar aqui a palavra, eu queria ter a oportunidade de agradecer a Deus, né, por esse momento. Porque assim, na casa do Senhor, eu já estou aí com 22 anos aqui, desde que eu me converti nessa congregação. E eu queria aproveitar, agradecer pela minha família. Como diz lá em Provérbios 18, 22, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Amém? E agradecer a Deus também pela minha filha, que é um fruto do nosso relacionamento. Viu? Pode descer, amor. Vai lá, filha. Aplauda ao Senhor, amém? Eu sou muito grato por esta casa. Então, nesse ano, nós vamos trabalhar o tema aí, nós temos o ano da frutificando, o ano da frutificação. E esse tema, eu pensei num tema. Para essa mensagem, eu coloquei o caminho para frutificar. Quem quer frutificar nesse ano em nome de Jesus? Quem quer frutificar em nome de Jesus? Amém. Pois diga para o seu irmão, eu quero frutificar nesse ano de 2026. Agora diga para ele, pois preste atenção que você vai ouvir o caminho para frutificar. Amém? Vamos lá. Eu queria que vocês acompanhassem Êxodo 37, capítulo 37, verso 1. Aí, se a Pietra, por favor, colocar na revista, ao meio da revista atualizada, por favor. Porque à medida que eu vou ler na minha Bíblia, você vai acompanhar igualmente aqui no nosso telão. Amém? Bênção de Deus. Glória a Deus. Deixa eu botar o meu celular aqui, nem está aqui. Vamos lá. O caminho para frutificar. Êxodo 37, verso 1. O texto que tem em cima do capítulo é sobre a arca. Então, nós vamos ler um pouquinho sobre a construção da arca da aliança. Fez também Bezalel, a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, e 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a sua altura. Ela era grande ou era pequena? Pequena. Vamos dizer que 1 côvado é meu antebraço com minha mão. Então, 2 côvados, 2 antebraços. Tá? Então, não era tão grande. De ouro puro, a cobriu por dentro. E fez uma dobradura de ouro ao redor. Ou seja, uma arca revestida de ouro era uma arca muito rica. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e pôs nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas ao lado da arca, para se levantar por meio deles a arca. Verso 6. Tu pode botar aí a foto da arca, só para a gente ver como é que ela é? Tem? Então aqui é a Arca da Aliança, que eu acabei de descrever uma parte dela, né? Com as argolas, os varais, o tamanho dela 2 côvados e meio, totalmente revestida de ouro. E como vocês percebem, a parte de cima, que é a tampa da Arca da Aliança,
é chamada de propiciatório. Aí nós vamos ler como foi descrito a arca, o propiciatório da arca. Fez também pode deixar a imagem, eu vou ler aqui para vocês observar melhor. Fez também o propiciatório de ouro puro, 2,5 côvados, era o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro batido, fez as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade, como vocês percebem, e outro na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estava elas a face voltada para uma a outra, olhando para o propiciatório. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te apresentar, Senhor, nesse momento, Pai, a tua palavra e o coração daqueles que estão aqui nessa noite, Senhor. Que tu possa, Jesus, trazer refrigério à nossa alma, que o Senhor possa, Deus, estar falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então, quando Moisés recebeu quando ele recebeu de Deus para construir a arca, nessas características. E a arca, ela tem um simbolismo muito interessante lá no Antigo Testamento para o povo de Israel. Tem uma visão antropológica, sociológica, teológica, mas a que nós vamos ver agora é a teofânica, que é a manifestação de Deus, né? Visível de Deus. E quando Deus criou essa arca da aliança, nós aprendemos ao longo do tempo que Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de promessa, como tem aquela música. Deus de promessa, Deus de aliança. Não vou cantar. Então, nosso Deus é um Deus de promessa, ele é um Deus de aliança. Assim como ele fez uma aliança com Moisés, de tirar o povo do Egito para levar para Israel, ele falou para Moisés construir essa arca. Essa arca que vai simbolizar a presença, a manifestação da presença de Deus. E essa manifestação, essa unção especial, ela se dava entre os 2 querubins sobre o propiciatório, né? E sobre o propiciatório. Daniel, e tinha alguma coisa dentro da arca? O professor sabe o que tinha dentro da arca. Aprendi no seminário. Tinha as 2 tábuas da lei, tinha o bordão de Arão que floresceu, está lá em Números 17, para você ver e entender como e por que ele floresceu. E tinha um pote de ouro de maná. Aí eu quero que vocês segurem essa informação, que nós vamos falar dela mais lá na frente, se Deus quiser, né? Ou seja, a Arca da Aliança era a garantia da presença de Deus no povo de Israel. E essa aliança foi construída para colocar no templo, né, no tabernáculo, e colocada no lugar santo dos santos, onde o sacerdote teria acesso a essa arca uma vez por ano. Uma vez por ano. Que momento é que ele encontrava essa arca? Quando era o dia do perdão, né? Chamava, para o judeu, ele chama Yom Kippur, né? Yom Kippur. Ah, Daniel, então a arca da aliança é para simbolizar a presença de Deus no meio do povo de Israel. Essa aliança, essa arca da aliança, ela não ficou só no tabernáculo. O que aconteceu com essa arca da aliança? O povo filisteu lutou contra o povo de Israel e acabou capturando essa arca da aliança. Ou seja, o povo de Israel ficou sem a arca da aliança. Ou seja, sem a presença de Deus. Né? Que a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Certo? E o que foi que aconteceu? Os filisteus levaram para o templo como despojo de guerra e colocaram dentro do templo deles, que eles reverenciavam
o seu deus, chamado Deus Dagon. E Deus Dagon tinha uma estátua. E o fato interessante é que quando a arca estava nesse lugar, passava-se uns dias, no dia seguinte, a estátua de Dagon, ela estava no chão com a cabeça cortada. Os filisteus foram lá e acharam estranho. Não, caiu o vento. No dia seguinte, novamente, a cabeça da estátua de Dagon estava quebrada, a cabeça, e as suas mãos estavam cortadas. Eles acharam estranho. No tempo seguinte, eles começavam a ter algumas retaliações, ou seja, algumas doenças, né? E eles entenderam que era por causa daquele objeto, que era a Arca da Aliança. Então, o que foi que o pessoal do Filisteu fez? Não, a gente não quer sofrer com isso não está servindo para a gente, vamos devolver para o povo de Israel. E eles devolveram. E essa devolução foi para a casa de Abinadab, certo? Vamos acompanhando. Então, essa Arca da Aliança ficou lá por volta aí, mais ou menos, de 20 anos. Quando o rei Davi, né, decidiu no seu coração de pegar a Arca da Aliança e trazer para o templo, um templo que até então nem estava construído ainda, mas eu quero a Arca da Aliança. E esse templo ele foi construído só com o filho dele, o rei de Salomão. Mas antes de chegar lá no rei Salomão, ele pediu a arca e beleza, o rei está pedindo, vamos levar a Arca da Aliança. O que a Arca da Aliança significa? A presença de Deus. Ou seja, Davi queria a presença de Deus ali em Jerusalém. Então ele pediu para trazer, trouxeram, colocaram a presença de Deus em uma carroça de boi. E no meio do caminho, se hoje, século 21, as nossas estradas já estão com meio buraco, imagina naquela época que nem tinha asfalto. A carroça do boi acabou aqui, num buraco, ia cair na Arca da Aliança. E o que foi que o filho de Abinadab fez? Foi pegar na Arca da Aliança. E o que aconteceu? Aconteceu o quê? Morreu. Então Davi já pensou assim, não, aconteceu alguma coisa. Ficou pensando. Ele acabou desistindo de levar a arca para Jerusalém. O que foi que ele fez? Não, pois deixa a arca em outro lugar. Aí eles deixaram a arca lá na casa de Obed-Edom. E quando a Arca da Aliança chegou na casa de Obed-Edom, vou abrir um parênteses para a gente falar de duas coisas. Porque em 3 meses, a casa de Obed-Edom foi tremendamente abençoada e próspera e frutífera. Por quê? Tinha a presença de Deus através da Arca da Aliança. Abre aí. Não vou ler aqui não. Vou seguir. Segundo, né? Então o primeiro foi a presença de Deus. Essa aqui vocês vão gravar também lá para frente. A presença de Deus através da Arca da Aliança na casa de Obed-Edom trouxe prosperidade, não só financeira, né? Trouxe frutos, crescimento. E quando fala naquela época na casa de Obed-Edom, quando fala casa, fala uma geração inteira. Então, toda uma geração de Obed-Edom, ela foi abençoada. E o segundo ponto, o testemunho de Obed-Edom. Porque a gente pode ser abençoado, próspero, e ficar na nossa casa, usufruindo de todo esse glamour, essa prosperidade, esse crescimento. No entanto, Obed-Edom, né, deu testemunho ao ponto de o rei Davi em Jerusalém ouvir acerca do que estava acontecendo na vida de Obed-Edom. E aqui coloco entre vírgulas que o nosso testemunho, os nossos ensinamentos, elas precisam ser para hoje, não para amanhã. Porque hoje nós precisamos ensinar essa geração quem é
o Senhor. Nós precisamos ensinar a geração hoje da presença de Deus, da importância da presença de Deus. Porque se nós não ensinarmos com o nosso testemunho, essa geração vai vir uma nova geração que não vai conhecer a Deus. E nós temos N exemplos ao longo de toda a história da Bíblia, o povo que se voltou contra Deus, as consequências de um povo que se voltou contra Deus. E nós sabemos que não foi bacana. Então temos essas duas observações na casa de Obed-edom. E fez com que Davi trouxesse a Arca da Aliança, pedisse a Arca da Aliança para Jerusalém, né? Ou seja, a presença de Deus, as pessoas precisam enxergar em nós a presença de Deus, a manifestação de Deus, né, através da nossa vida. E essa arca, ela foi para Jerusalém com Davi. Salomão construiu construiu o templo e nele colocou a Arca da Aliança, e por muito tempo a presença de Deus, a prosperidade reinou sobre aquela terra. No entanto, chegou um período que eles foram atacados novamente. Eita, lá vai roubar a Arca da Aliança de novo. Veio os babilônicos. E os babilônicos fizeram um assalto com o povo de Israel. Aí tem um ponto na história que não tem uma certeza, não tem uma clareza, não tem uma objetividade de onde está a Arca da Aliança. Se os babilônicos levaram e destruíram, se o povo de Israel a esconderam muito bem ao ponto de não levarem a Arca da Aliança como fizeram os filisteus, o que nós sabemos e temos a certeza é que a gente não sabe. A certeza que a gente tem é que a gente não sabe do paradeiro da Arca da Aliança. No entanto, a partir desse momento, a Arca da Aliança, ela sumiu. Aí eu faço a pergunta para vocês. Sumiu a presença de Deus? Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, a manifestação visível, a manifestação palpável, a unção de Deus, como eu falei um pouco antes, entre os querubins, aquele local era onde ali estava a presença, a unção de Deus naquele lugar. Só que chegou um ponto da história do povo de Israel que a Arca da Aliança já não estava no seu poder e ninguém sabia onde ela estava. Aí eu faço a pergunta: sem a Arca da Aliança, sem a presença de Deus? Aí eu volto com as minhas palavras no início, de quando eu comecei a ler. Nosso Deus, Ele é um Deus de promessa. Nosso Deus é um Deus de aliança. Aí nós vamos entender qual a aliança que Deus preparou após esse momento, esse marco na história, né? Porque Deus fez alianças adâmica com Adão, fez aliança noaica, né, com Noé, para não destruir a terra novamente, com o arco celestial. Abraânica, uma aliança que nós teremos uma grande descendência, né? Mosaica, que é a entrega da lei e da libertação do povo. E nós temos uma nova aliança. Nova aliança. Que nova aliança é essa? Jeremias, capítulo 31, verso 31 e 34. Vamos ler? Tem uns 5 minutos. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu
os haver depositado, desposado, diz o Senhor. Verso 33. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E essa nova aliança, ele está falando de Emanuel. Emanuel é o quê? Deus conosco. Ou seja, a pessoa de Jesus é a presença permanente da manifestação de Deus nas nossas vidas. Jesus, ou seja, Deus já tinha um plano para que a presença dele se tornasse permanente nas nossas vidas. Amém? E olha só a gente trazendo da Arca da Aliança, que era uma aliança que Deus tinha feito com Moisés, para Jesus. Como eu disse, as tábuas da lei de Moisés, o que significa as três? Deus já estava dizendo que Jesus, ele veio para cumprir perfeitamente toda a lei e escreve em nossos corações. E o maná? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Olha, e o cajado é a autoridade de Jesus, que a partir de agora, ele é o nosso sumo sacerdote, que não precisa de uma arca da aliança. Ele rasgou o véu do templo quando entregou-se naquela cruz do Calvário para entregar a sua vida por amor do seu povo. Aí Lucas 22:20 fala que este cálice é a nova aliança, do seu sangue derramado. Do seu sangue derramado. E outra coisa, Jesus, ele é a videira verdadeira. Bota aí João 15:5, por favor, para a gente finalizar. Ou seja, Deus já tinha escrito que ele enviaria o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando ele morreu, foi crucificado, derramou todo o seu sangue pelas nossas vidas, nos purificando de todo o pecado, ele disse, eu vou estar ao meu Pai, mas eu vos deixarei outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós temos a presença de Deus permanentemente através do Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração, que habita no templo que é o nosso corpo, que está escrita as leis no nosso coração. Amém? E como a presença de Deus fez muito na casa de Obed-edom, fez muito pro povo de Israel, quando a Arca da Aliança estava no templo, olha só o que diz lá em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fique de pé agora nesse momento. E o caminho para a frutificação é permanecer na presença de Deus. Independentemente dos momentos que nós estejamos passando, que nós possamos permanecer ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, porque consequentemente nós teremos a presença de Deus, nós sentiremos a manifestação viva, palpável de Deus e consequentemente nós frutificaremos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você crê e você recebe essa palavra, que você possa dar uma salva de palmas e dar um glória a Deus, porque o Senhor, Ele é merecedor de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus. E eu quero que você feche seus olhos, e eu quero que nesse auditório, nessa noite, se tiver alguém que esteja nos visitando, que ainda não entendeu, que ainda não entregou a sua vida para a videira verdadeira que é Jesus Cristo, que Ele morreu naquela cruz do Calvário pela sua vida e deseja nesta noite entregar o seu coração, porque Jesus já está aos céus, mas Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco e Ele está aqui nesse lugar.
E quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. E fica à vontade, Espírito Santo. Toca nessa pessoa, Senhor Jesus, que ainda não encontrou, não teve um encontro com o Senhor, Pai. Deus, e se nesse templo não haverá ninguém, Senhor, mas nós acreditamos, Pai, que essa mensagem, a mensagem da cruz, ela seja, Deus, atemporal. Deus, em nome de Jesus, que quem estiver vendo, Senhor Jesus, no YouTube, Deus, nas redes sociais, Deus, a mensagem da cruz, Pai Celestial, que essa pessoa possa ser tocada, e que essa pessoa possa, Deus, entregar a sua vida nos pés do Senhor Jesus. E eu queria saber quem queria aceitar Jesus nessa noite. Levante sua mão e diga: eu quero aceitar, eu quero esse Senhor, eu quero viver essa manifestação do poder de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, Tu és bendito, Senhor. Deus, Tu és glorificado e Tu és, Senhor Jesus, exaltado nesse lugar, Pai. Deus, em nome de Jesus, Tu és bendito, Pai. Nós somos agraciados, Senhor, pela Tua presença. Deus, pelas Tuas mãos que está sobre as nossas vidas. E desde já, Pai, eu Te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.